Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao segundo dia da nossa meditação até que ele volte. E a meditação de hoje teve como título Não convém racionalizar. E o texto-chave está lá em Provérbios, no capítulo 21, verso 2, que diz: Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. É fato de que a nossa moral subjetiva faz a gente considerar tudo que fazemos, tudo que planejamos, tudo que sonhamos como certo. Mas a moral de Deus muitas vezes se opõe à nossa moral. Deus diz para nós, vá pela direita, mas a gente quer ir pela esquerda. Deus diz para nós, não frequente esse lugar, não tenha esses relacionamentos, não faça essas escolhas, não ouça essas músicas, mas nós fazemos sempre tudo ao contrário. Por quê? Porque consideramos a nossa própria vontade ao invés da vontade de Deus. Mas o proverbista deixa claro, Deus conhece o coração. Então cuidado, para você não estar tentando enganar a Deus, dizendo para Ele uma coisa, mas desejando no seu coração outra. Bom, a meditação de hoje, ela fala o seguinte, ela começa dizendo de que se nós temos alvo, propósito, metas, objetivos a alcançar, nós precisamos ter em mente o seguinte, não dá para sair atirando flechas sem antes considerar o alvo. Não dá para primeiro a gente fazer as coisas sem antes considerar as consequências das nossas ações. E a meditação coloca de que muitas pessoas vivem assim. Primeiro elas fazem o que querem fazer e só depois pensam no que deveriam fazer. E aí a meditação traz uma definição para o que é razão ou racionalidade. Ela diz que razão é pensar racionalmente, é considerar as coisas de modo consciente, de modo concreto, de modo equilibrado. E ser racional não é o problema. O problema é ser racional demais. Porque muitas vezes, ao sermos racionais demais, a gente acaba também criando desculpas ou dando justificativas para os nossos desejos, para os nossos prazeres, para os nossos pecados, para as nossas más escolhas. E a meditação, ela coloca de que muitas vezes, quando somos racionais demais, a gente tenta se justificar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não fui à igreja por isso e por isso e por isso. Senhor, eu não aceitei trabalhar naquele cargo por isso e por isso e por isso. Senhor, eu tive uma semana tão cansativa, eu estou com tantos problemas. Senhor, eu estou doente, então não posso fazer a sua obra. A racionalidade nos leva a tentar criar argumentos plausíveis que nos justifiquem diante de Deus. E na Bíblia nós encontramos histórias de pessoas que tentaram dar justificativas para Deus, só que essas justificativas não colaram. Teve um que disse, Senhor, eu tenho que primeiro enterrar os meus pais. O outro, quando foi chamado por Jesus para segui-lo, disse, eu tenho muito dinheiro, não posso abrir mão da minha riqueza para te seguir. E inúmeros outros exemplos de pessoas que, para não fazer a vontade de Deus, para não aceitar o convite da graça, o chamado à salvação, criaram desculpas. Essas desculpas são produtos de uma racionalidade, muitas vezes, ignorante. Uma racionalidade ignorante. Porque como é possível você rejeitar o Criador do Universo? Como é possível você dizer não para Deus? Como é possível você não considerar as oportunidades que Deus te dá, o chamado que Ele faz para você? Como é possível você rejeitar o convite à graça? Como é possível você não aceitar trabalhar para o Senhor na sua obra? Isso é uma racionalidade burra. Então decida hoje viver pela fé, porque cristãos vivem pela fé e não pela razão. Tá certo? Bom, essa foi a meditação de hoje. Que Deus te abençoe.